Olá! Se aprovada, a proposta que transfere para o Congresso Nacional a competência de demarcar terras indígenas poderá afetar 100 mil pessoas que vivem em 227 terras indígenas ainda não homologadas. Só que desse total, 138 estão em disputa judicial e os parlamentares não poderiam interferir no processo. Esses dados foram divulgados pela ONG Instituto Socioambiental, ISA, em reunião recente entre as frentes parlamentares de apoio aos povos indígenas, ambientalista e de defesa dos direitos humanos e entidades da sociedade civil contrárias à aprovação da PEC 215, como é conhecida a proposta. É sobre isso que eu converso hoje com os deputados Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, e Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, ambos integrantes da comissão especial que analisa a PEC 215. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Obrigada, deputados, pela presença aqui no estúdio. Fabiana. Nós que agradecemos. Eu gostaria inicialmente de perguntar ao deputado Alceu Moreira, de pedir que o deputado Alceu Moreira explicasse o motivo da PEC 215, mais uma vez, e por que ela precisa ser aprovada. Bom, Fabiana e Edmilson, que nos dão a honra de poder estar em frente aos telespectadores. Primeiro, nós achamos que o modelo demarcatório desde a primeira linha, ele é um equívoco, porque ele já começa com um processo divisionista, como se existisse no Brasil, aqui no parlamento, um grupo de parlamentares anti-indigenistas e outro a favor disso, quando isso é uma falácia por inteiro. Quando tu faz de um ato declaratório, quer dizer, alguém declara que aquela terra seria terra indígena, e a partir desse texto declarado, gera-se um laudo antropológico, sem que a população afetada saiba disso, um processo que tem visto de origem desde a primeira linha, porque ele é unilateral, ele é feito sozinho sem que o outro saiba. Ele tem toda a colaboração da FUNAI, ele tem toda a colaboração dos órgãos de governo construindo este fato como se verdade fosse. Não raro os laudos são completamente fraudulentos, não ficam em pé por segundos frente a uma análise mais profunda do processo. Então é por essa absoluta insegurança jurídica e principalmente por colocar a temática indígena como se a terra pura e simplesmente fosse o grande divisor de água. A partir da terra está tudo resolvido, e não está. O índio lá do Pará, da onde veio o deputado Edmilson, e o índio do Rio Grande do Sul, ele tem uma diferença gigante. No próprio Pará ele tem diferença. Uns aculturados, outros em aculturação, outro em completo convívio com a sociedade dominante. Eles estão no convívio harmônico. Então, achar a solução para índio como se fosse uma receita de bolo e, principalmente, constituir um processo inteiro de texto demarcatório até a sua publicação, sem que o dono da terra saiba. Só depois ele recebe uma notificação para se defender em 90 dias, administrativamente, e, pasmem, sempre recebe a notificação para se defender para a própria FUNAI, que representou o índio, que estimulou o processo e que julga a defesa. A partir disso, então, o dono da terra tem que pagar com o dinheiro do bolso para se defender da figura do possível Estado ladrão, que fica na porta para lhe tirar a sua terra sem pagar nenhum centavo. Então, nossa contradição não é contra os índios. Se tiver alguma terra que o laudo antropológico seja verdadeiro e que aquela terra é terra indígena, ela tem que ser definida aos índios. De outra forma, temos que comprar terra para colocar os índios, porque o próprio Estado legítimo e dono das suas ações foi quem colocou a maioria das famílias. Eu sei, pode vir a discussão do latifúndio, do grileiro. Bom, isso são ilegais, é um caso de polícia, não é um caso de política indígena. Tá? Agora, dentro da legalidade, tirar, por exemplo, as famílias italianas do meu Rio Grande do Sul, que chegaram há 140 anos atrás, de uma terra que eles compraram e pagaram cada centavo com o suor do rosto, e agora tem que sair com a mão atrás ou outra na frente, porque um índio contou uma história, né? E a partir da história gerou um laudo, e este laudo é superior à escritura pública e o registro. Então, gerações e gerações, tudo se perdeu. A igreja, a escola, a vida das pessoas, tudo que eles têm, está tudo perdido, porque agora o laudo antropológico vale mais do que toda a sua história de vida, sua propriedade e seus documentos. Obrigada, deputado Alceu Moreira. Deputado Edmilson Rodrigues, como conciliar agora essa situação e é necessário a mudança de competência para a homologação das terras? Primeiro, o deputado Alceu, ele merece um reconhecimento.
ele representa bem o agronegócio, os proprietários de terra, e faz com competência. Ele quase me convence. Mas ele sabe que há normas muito claras e que na sociedade brasileira nada pode ser feito às escondidas. Foi feito durante a ditadura militar, em períodos realmente onde o povo não tinha a possibilidade da transparência como um princípio. Hoje, a FUNAI não faz nada às escondidas. Então, não é só antropologia, é cartografia. Na verdade, é um conjunto grande de profissionais que atua para consolidar o reconhecimento de uma terra indígena. Ele tem razão. O Brasil é um país plural, diverso. Eu falava no debate, nós temos uma presidente Rousseff, nós temos um presidente da FUNAI mesmo de família italiana, nós temos um governador do mais importante estado do Pará, é Alckmin. No meu estado é da colônia libanesa. O Maluf já foi prefeito, já foi governador. Então, não há problema. Somos ricos, inclusive socialmente, exatamente pela nossa diversidade. Há um problema, no entanto, que é um certo egoísmo de quem detém terra no Brasil e quem detém riqueza, é de não permitir que negros tenham direito às suas terras quilombolas, que indígena tenha direito. Então você pode ser, por exemplo, Alckmin ou presidente da República sendo Rousseff, mas não pode ser Yanomami, Tembete-Neterrara, Munduruku. Há um verdadeiro ódio, e é um ódio secular. Comunidades inteiras foram dizimadas, perderam o seu direito à existência. E eu creio que é possível caminhar para afirmar o direito de todos. O direito dos povos indígenas, à sua cultura, à sua identidade, à sua língua, à sua felicidade, que só é possível com o reconhecimento da sua terra ancestral, isso não prejudica o Brasil, ao contrário, enriquece o Brasil, dá mais diversidade, dá mais beleza a esse povo que já é diverso. Eu acho que é um certo egoísmo. Se você pega um país como a Holanda, que tem 4 milhões de hectares, ora, só o latifúndio no Brasil são 79, 80 vezes o tamanho da Holanda. A Holanda, no entanto, tem um PIB de mais de 2 trilhões. O Brasil, esse monumento, esse continente, é apenas 50% mais rico que a Holanda. Ora, terras pequenas, um fazendeiro na Holanda com 20, 30 hectares produz, e produz muito, e torna aquele país rico. Aqui, o cara tem 100, 200 mil hectares e ainda acha que o índio não pode ter direito à terra. Ora, os índios brasileiros, são 305 etnias, né? Já desapareceram em grande parte, né? Eram milhões e milhões. Então, é o momento de se reconhecer o que está na Constituição. E os que defendem a PEC 215 sabem que ela é inconstitucional. Ela será derrubada no Supremo. Até porque diz-se que há ilegalidades, que há laudos fraudulentos. Não há um único laudo que tenha sido comprovado no Supremo Tribunal Federal como fraudulento. Às vezes, um juiz regionalmente decide. Por quê? Porque, é claro, influenciado pelas forças econômicas, pelo latifúndio na região. Nunca. Você vê Raposa Serra do Sol, não é? A conquista, a decisão do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque os estudos são feitos de forma séria. Já houve muita violência secular, é possível que os proprietários rurais tenham seu espaço, já tem muita terra concentrada, é possível aumentar a produtividade sem que isso seja um golpe de morte nas comunidades indígenas. Obrigada, deputado Edmilson Rodrigues. Deputado Alceu Moreira, o deputado Edmilson disse que a PEC seria inconstitucional, poderia ser derrubada pelo Supremo Tribunal Federal, como outras iniciativas já foram contestadas. Seria uma maneira de forçar o governo a mudar a maneira de homologar terras indígenas, a fazer uma revisão de como a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, atua hoje? Olha, primeiro, com relação à inconstitucionalidade, é uma interpretação. Nós temos, e não são poucos os segmentos que argumentam com profundidade e fundamentação jurídica de que não há inconstitucionalidade nenhuma. Portanto, vamos aprová-la, caso tenhamos condição de fazer isso em plenário, e aí depois vamos discutir a sua constitucionalidade ou não, mas por enquanto não há nada disso. Segundo, esta luta desesperada para fazer a argumentação do latifúndio, né?
Esse termo que enche a boca, é o latifúndio do meu Rio Grande do Sul, que o deputado Edvilson talvez não conheça, tem média 11 hectares. Esse é o latifundiário de lá. 11. Famílias inteiras em 5, 8, 10, 15, 20 mil hectares que estão morando, têm 11 hectares, 12 hectares, é o que eles têm. Alguns estão pagando pedágio para produzir agora na sua própria propriedade, porque a FUNAI, com um processo completamente estapafúrdio, diz que não tem nenhum julgado, tem 125 sob júdice. Mas é claro, para poder entrar com um processo e ir até as raias do Supremo, o cidadão dono da terra que comprou com o suor do rosto tem que pagar cada centavo. Enquanto do outro lado o Ministério Público, com dinheiro pago por nós todos, sustenta este processo o tempo inteiro. Então há um Estado completamente a favor de uma parte. Com relação ao conhecimento desde a primeira linha, eu desafio a me provar que naqueles processos que nós conhecemos, um por um do Rio Grande do Sul, me diga quando o proprietário da terra sabia do primeiro dia da demarcação. Ele não sabia, ele não era conhecedor disso. Vai lá no Mato Castelhano, no Mato Preto, vai no Faxinalzinho e pergunta. As pessoas não conheciam o processo, as pessoas só foram conhecer quando da notificação. Ele é um processo inteiro construído na unilateralidade. Nem sempre é má fé. Nem sempre é má fé, mas há muita má fé na ocupação de terra indígena. Eu não estou dizendo Muitos sabem que ocuparam terra indígena, às vezes orientado pelo madeireiro, como é no Pará. Se a questão é a ocupação, tem uma sugestão a fazer. Vamos devolver, por exemplo, o centro do Rio de Janeiro aos Tamoios. Não, mas não é para devolver isso, mas se a questão é só a ocupação, é a ocupação. Então vamos fazer qual é a regra. A regra é que foi ocupada pelos índios, o Brasil inteiro foi. Tá? Onde é que vão começar o outro laudo? Quer dizer, quando o apartamento é meu, não pode ser demarcado. Quando a terra do Zeca, do Cabo da Enxada, aí pode. Aí não tem problema. Por que não pega, então, as margens do Tietê, lá em São Paulo? Por que não pega o centro do Rio de Janeiro? Pega em qualquer lugar onde os índios estiverem em todos os lugares. Por que não? Por que o raciocínio é discricionário? Não, agora para esse pode, para esse não pode. E enche a boca do latifúndio. O latifúndio que guilou e que matou, assassinou índios, que pague, porque esse é um processo judicial. Agora, demarca a terra de maneira fraudulenta por um bando de vigaristas orientados lá pela Universidade de Chapecó, fazer laudo antropológico fraudulento por um índio só que está na 7ª narrativa. O mesmo fez a 7ª narrativa e a origem do laudo antropológico. Queria argumentar como se isso fosse verdade absoluta. Absolutamente não. Aliás, se é, por que não querem fazer o laudo, a discussão sobre o laudo? Vamos fazer com contra-laudo, com autoridades que tenham autoridade de independência para poder fazer o debate sobre os laudos. Com isto, nós teríamos um processo limpo, lícito, não colocando o cidadão que comprou a terra com o suor do rosto, tendo que pagar com os trocos que tem para o Estado ladrão e tomar a terra que ele sem pagar nenhum centavo. Ele sai da terra e não recebe nada. Tem que ir embora com a roupa do corpo e as benfeitorias. Muito obrigada, deputado Edmilson. Vou dar a palavra para o senhor em poucos minutos, porque o Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje sobre a PEC 215 com os deputados Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, e Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul. Bom, deputado Edmilson Rodrigues, eu gostaria de seguir na linha que o deputado Alceu Moreira levantou, de qual o corte temporal que deve ser feito, na opinião do senhor, no reconhecimento e na homologação das terras indígenas. O deputado Alceu Moreira chegou a propor o retorno do centro do Rio de Janeiro e das margens do Tietê como uma provocação, se for seguida essa homologação. Qual a linha temporal? É um exagero porque ninguém reivindica tomar o Rio de Janeiro, devolver aos Tamoios, a povos que desapareceram. Essa violência faz parte da história do Brasil. Só que há povos que resistem. São esses que têm o direito. E é um direito constitucional. Mas há uma cláusula alegação pétrea. que, por exemplo, tribos que teriam migrado para o Paraguai, que teriam atravessado a fronteira, índios estariam voltando para o Brasil para reclamar o território. Isso é uma das reclamações. Você vai falar em povo Yanomami, vai estar na Venezuela e no Brasil. Você fala em Guarani, Paraguai fala Guarani. Aí de escola eles ensinam Guarani, o povo fala Guarani, compreende Guarani e fala o espanhol. Não é? Então qual é o problema? Porque essa disputa
territorial entre Espanha e Portugal definiu fronteiras para o Brasil. Mas para os povos indígenas são parentes. Atravessou o rio, mas continuam parentes falando a mesma língua. Eles reivindicam um território enquanto república independente? Não. Nenhum povo reivindica. A soberania nacional não está questionada. Mas o que acontece se ele atravessa o rio e volta? Nenhum problema. Então, se refere, por exemplo, aos Guarani Kaiowá, que estão ali na fronteira, no Mato Grosso do Sul, sendo dizimados, sem terra. Você pega a foto da aldeia e vira um pouco a câmera e está vendo aquela monocultura da soja ou outros produtos de produção, milhares de hectares sem gerar emprego. Ora, o deputado Alceu fala em pequenos produtores. Ele sabe que os pequenos produtores trabalham em módulos rurais. O módulo rural é variável. No Pará tem de 20 hectares, 60 hectares, na Bahia 60 hectares, por exemplo, Caetité, onde há muito urânio, né? Você tem algumas regiões do Pará mesmo que 100 hectares é um módulo rural. Se trabalhadores rurais, pequenos produtores, estão dentro de uma área indígena e houver um reconhecimento de que a terra é indígena, jamais eles serão violentados, jamais terá uma força militar para arrebentar com eles. Isso agora. Não existe isso. É verdade. Como que não existe? É obrigação legal. Não é obrigação legal. Obrigação legal. Não, senhor. Não há um exemplo. Não, tem vários exemplos e eu provo. Não há exemplo. Vossa Excelência pode afirmar no grito, mas não vai convencer. Não, é verdade. Olha, não há. O que houve de violência, por exemplo, em Raposa Serra do Sol, o que houve de violência é que o quartieiro, que inclusive foi deputado federal, um produtor de arroz, queria reivindicar para 7 produtores de arroz a área onde moram 30 e tantos mil indígenas. E dizer, é muita terra para pouco índio, mas para 7 fazendeiros é pouca terra, usando agrotóxico, destruindo os rios, a natureza, e foi derrotado. Mas antes de sair, contratou militar venezuelano, fabricaram bombas e explodiram pontes para impedir a ação da polícia que queria retirar, depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Essa violência, ainda bem, não é feita pelo Estado. Se há um pequeno produtor ou um grande produtor e a terra é consolidada, conforme a Constituição, como terra de um povo determinado indígena, essa população camponesa será desintrusada, mas ela terá direito à terra alternativa. Se é pequeno produtor, é o INCRA que entra oferecendo terra alternativa. Se é um grande produtor, aí tem várias situações. Às vezes o grande produtor é um grileiro, é um criminoso. Ele ocupou terra pública e terra indígena e acha que pode ser dono. Às vezes é influente, conseguiu no instituto, ou mesmo federal ou estadual, documentos para dizer que a terra é sua, ora, e quer tirar o direito de quem está ancestralmente ali. A violência, mas há também aqueles que não fizeram de má fé. Há um grande produtor que chegou do exterior em momentos em que se incentivou a migração de comunidades espanholas, italianas, alemães, holandesas, húngaras, né? Ocuparam terra, tiveram um aval do Estado. Se tem um aval do Estado, mas deve-se resolver essa conflitividade com base na lei. Não se pode cometer violência. E o que nós queremos é isso, é o direito dos povos, de um modo geral, mas dos indígenas em particular, exercer o seu direito à sobrevivência. Mantendo com o governo, com o executivo. Mantendo com o executivo, porque é o que está na Constituição e é cláusula pétrea. Obrigada, deputado Edmilson Rodrigues. Deputado Alceu Moreira, o senhor queria contra-argumentar. É que não se pode fazer num debate como esse a argumentação apenas para servir aos nossos interesses de demonstração. Não, isso não é verdade. No caso do Rio Grande do Sul, essa conversa mole do módulo, que o INCRA vai comprar terra, isso não está em discussão. Mas, deputado, acontece não que existe nós estamos isso. Discutindo, no caso, a proposta ela vai atingir o Brasil inteiro. Então, o deputado não, mas ele está querendo dizer Pará, que só Mato onde Grosso, tem terra... Mas é assim no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. O deputado conhece a lei. Não é verdade. No Rio Grande do Sul, as terras que estão em demarcação com laudo antropológico não levam em consideração se os módulos, se é pequeno produtor. A área está para demarcação só está sob júdice porque os donos da terra, em cooperativa, entraram na justiça. Senão já tinham perdido a terra e já estavam morando na beira da vila. Aliás, em Constantina, eles perderam a terra.
Eles estão morando na beira da vila, os donos da terra, porque o índio já ocupou, eles já perderam a terra. E lá o INCRA não pagou, até hoje não pagou ninguém. Então isso não é verdade. Aliás, tem que saber o seguinte, o cidadão que comprou essa terra, construiu escola, igreja, construiu tudo, sua comunidade, comprou de boa fé e pagou, o Estado lhe deu. Ele quer vender a terra para os índios? Ele quer deixar a escola? Os rastros da vida dele estão em cada canto daquele lugar onde ele mora? Ele quer vender? Não, ele não quer vender. E aí, porque um cidadão contou uma história adestrado, contou uma história... Não está à venda, porque é terra da União. Aquela terra não é indígena, aquela terra não é não tem nenhum laudo que demonstre isto. O laudo é uma fraude, feito por um bando de vigarista de encomenda. Isto é que está lá. Está lá para tomar terra na mão grande, é o Estado ladrão na porta. Mas todos os laudos são fraudulentos, Não, eu não deputado? disse isto. Eu não disse isso. Nenhum Mas o laudo primeiro, até hoje foi comprovado a fraudulento. primeira coisa a ser feita, se nós queremos fazer um processo de demarcação de terra, a primeira coisa a ser feita é o seguinte, desde a primeira linha, quando se define que tal área pode ou não ser terra indígena, as partes têm que ser envolvidas no primeiro dia. Não pode haver um processo desenvolvido a partir de um laudo narratório, tá? Onde a FUNAI pode fazer o laudo antropológico por encomenda e buscar todas as provas possíveis sem que os donos saibam. Esse laudo é fraudulento. Aliás, se não fosse, por que será que está na justiça há tanto tempo, com as pessoas pagando o último centavo do bolso? A favor dos ricos, é contra sim, índios, eu vi o Ministério Público advoga sempre Mas o Supremo a Tribunal favor. tem honrado o povo brasileiro e os povos indígenas. Isso é o seu pensamento, eu não posso afirmar isso. Quem teria, então, a competência De qualquer maneira, para elaborar um laudo? Nós vamos. O laudo. É só por isso, por termos no governo federal uma escola que acaba desde o primeiro dia constituindo esse absurdo de querer subtrair terra de terceiros sem pagar, tomar na mão grande, e é para outros fins. Não pensem que é para ajudar índio coisa nenhuma. Os índios serão abandonados logo depois da demarcação. O que eles querem é essa terra para usar como moeda de troca para um país com seu modelo de governo. Isso é o que vem depois desse processo. Esta cantilena de que eu quero terra para proteger índio não é bem assim, porque aqueles que foram demarcados estão morrendo de fome, de beriberi, como Raposa Serra do Sol. Nós visitamos em loco. Estão lá catando lixo no meio dos urubus, no lixo, para poder comer as crianças, porque não tem assistência nenhuma com relação a isso. Há muita conversa para trazer o índio como coitadismo e piedade, para poder dar cama a esse discurso falacioso, absolutamente inverídico e irresponsável, de achar que alguém comprou a terra com o suor do rosto e pode perder. Por isso, nós queremos trazer a possibilidade de decidir aqui no Congresso. Mas o Congresso não demarcará a terra. Quem vai demarcar vai ser o próprio governo federal. Apenas ele passa para o crivo desse colegiado heterogêneo para poder, então, fazer um debate puro, aberto para todas as partes. Obrigada, deputado Alceu. Eu vou só avisar que a gente está chegando ao fim do programa. Eu queria passar para o deputado Edmilson. O objetivo dos latifundiários, dos representantes do agronegócio, é inviabilizar a demarcação. Que a PEC diz isso. Vou inviabilizar, porque o Congresso não tem nem condições técnicas de fazer laudos nas mais diversas áreas técnico-científicas necessárias. Mas a PEC não transfere a competência para elaborar um laudo. laudo. É outra conversa. A PEC faz com que o Congresso revise. Se traz para o Congresso, o Congresso tem que ser responsável pelos estudos. Agora, não tem condição de fazer. Não, você me mas corrija, a PEC prevê mais que isso. A emenda passa para o Congresso a competência de revisar, para dar a palavra final sobre a homologação. Decidir sobre as novas, revisar as realizadas e, inclusive, viabilizar o acesso de empresas para explorar recursos em terras indígenas. O objetivo é o lucro. A empresa não tem nada na PEC. Hoje é o lucro. Índio não está pedindo piedade, não tem coitadinho nenhum. São civilizações. Nós temos sábios, temos uma medicina ancestral. Não há comunidade indígena que não fale vários idiomas. É uma cultura milenar, inteligência, sabedoria. Isso é verdade. Daí... domínio de técnicas. E o fato de muitos indígenas hoje estarem nas universidades, usando o celular, isso é positivo, porque isso não nega a sua condição indígena. Então não precisam de piedade. O que nós queremos é que se respeite a Constituição e se garanta o que é cláusula pétrea. Está definido, é direito. O Estado tem que reconhecer, mas não pode reconhecer de forma irresponsável. Por isso a importância de soluções. Uma solução possível é que esta casa volte a ter uma comissão permanente
para discutir as questões indígenas. Chamar os órgãos, estabelecer debates, mediações, quando houver conflitividade. Hoje nós teríamos pelo menos 50 áreas com laudos antropológicos, cartográficos, tudo muito definido, sem nenhum conflito. Covardia do governo federal, que deixa o presidente da FUNAI como interino há quase 3 anos e tem medo, porque não tem maioria no Congresso, de assinar, homologar as terras que já estão autorizadas cientificamente, legalmente e sem conflitos com, inclusive, proprietários grandes ou pequenos. Então, há uma covardia. E, na verdade, se aproveitam os que têm interesse no lucro, na exploração da terra, achando que tem pouca terra. Deputado Alceu, 37% do território brasileiro está nas mãos dos latifúndios. Isso significa 318 milhões de hectares. Como eu falei no início, são 80 holandas. Ainda acham pouco? Eu não estou achando então, pouco. Veja só, eu não estou discutindo o tamanho de terra, nem coisa nenhuma, mas é uma discussão porque o senhor fala em completamente nome fora dos desse pequenos processo. produtores dos Não, indígenas, do Rio Grande do Sul como são se pequenos. merecesse pena, e não. Nenhum pequeno produtor foi prejudicado, mesmo pelo governo. Isso não é verdade. Não quer faltar com a verdade do programa. Não. No Rio Grande do Sul, Pode os ser. pequenos estão olha, prejudicados. Desde a nova república, eu posso lhe afirmar, o senhor pode chamar do que quiser de Estado ladrão. Na ditadura, houve dizimação. Pelo menos 800 índios desapareceram. Algumas etnias foram forçadas a servir de mateiro. Muitos da esquerda estavam embaixo da cama naquela época. Eu estava revestido, eu não sei muito qual é essa deputado, história. devia saber. Hoje eu continuo defendendo o mundo justo e feliz, né, igualitário, e o senhor Tem defende uma esquerdista de minoria carteira que tá debaixo da latifundiários. cama com medo do né, coturno. né, defende o interesse dos latifundiários, dos agronegocistas. Né? Então não Hoje eu defendo o podemos. Brasil de verdade. Nós não Bom, podemos deputados, recuar. infelizmente- Direito constitucional tem que ser respeitado. É para todos a lei, inclusive para os muito ricos e donos de terra. Nós vamos continuar acompanhando as discussões da comissão especial, que foi prorrogada em mais 20 sessões, não é isso, deputado Alceu? Exato. E esperamos tê-los novamente aqui no Brasil em Debate para discutir a PEC 215. Muito obrigada. Será com Obrigado, prazer. Fernanda. Eu conversei com os deputados Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, e Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate, é só nos procurar na internet. O nosso endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate, tudo junto. E se você quiser entrar em contato com a gente, é só mandar uma mensagem para brasilembdebate@câmara.leg.br ou então ligar para 0800 619 619. A ligação é gratuita. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma próxima oportunidade. Até lá.